Dia 22 de maio, confie naquele que prometeu. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Como você avalia a sua vida no que tange à realização de seus sonhos? Você tem sonhado, planejado, corrido em busca de seus ideais? Muitas pessoas, mesmo servindo ao Senhor e crendo nele, deixaram de sonhar, sepultando seus talentos e seus dons por acreditarem que não conseguiriam obter êxito. Vivemos em um tempo em que é preciso um despertar para muitas coisas, porque os céus já estão abertos. Jesus já conquistou na cruz o direito de vivermos as promessas que, pelo Pai, foram determinadas para cada um de nós. Numa negociação haverá no mínimo 2 envolvidos, de modo que cada um firma diante do outro o compromisso de honrar a negociação. Por exemplo, um casamento, por meio do qual o casal firma um com o outro o compromisso de honrar a aliança que por eles foi estabelecida. O que eu quero dizer com isso é que se um não fizer a sua parte, o outro acaba não conseguindo cumprir a dele. De igual forma, em relação ao Senhor, tudo que precisava ser conquistado por Jesus foi obtido na cruz. Portanto, creia no cuidado e na provisão. Faça a sua parte como filho. Viva o seu relacionamento de forma íntima e verdadeira com o Senhor. Saia do comum e caminhe em direção ao extraordinário de Deus para colher os frutos das promessas do Senhor que já estão disponíveis para você acessar. Mais do que confiar nas promessas, confie naquele que prometeu. Seja o que for, isso não vai tirá-lo do propósito. Leitura bíblica, 1 Coríntios, capítulo 10. Conselhos contra a adoração de ídolos. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram na mesma comida espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual, que iam com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como eles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou-se para divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte do sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios tomam parte junto no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte das coisas do demônio. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele?
Respeito pela opinião dos outros. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência, pois, como diz as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês, esta comida foi oferecida aos ídolos, neste caso não comam, por causa daquele que disse isso e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar: por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado se já o agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Leitura, palavra-chave: estabelecer.